O domingo é o dia do Senhor? Nessa palestra nós vamos verificar o que a Bíblia diz sobre o dia do Senhor. Essa palestra foi apresentada na Igreja Adventista do Sétimo Dia, do Sol Nascente Sul. Os textos bíblicos transcritos aqui foram retirados da Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores edições católicas das Escrituras Sagradas no Brasil. Durante a exposição, os presentes poderão verificar a veracidade dessa informação manuseando um exemplar dessa edição. Foi assim que a gente fez aqui na palestra, no momento da palestra. Eu deixei essa edição da Bíblia de Jerusalém passar pelas mãos dos membros que estavam assistindo para que eles pudessem verificar que os textos que eu utilizei na palestra eram realmente daquela edição, daquela Bíblia. O texto que a gente vai analisar é Apocalipse capítulo 1, verso 10, quando João diz que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. A própria edição que eu estou usando, ela tem uma referência de rodapé e diz que esse dia do Senhor, que foi citado no versículo, se refere ao domingo. Daí, a gente vai analisar o seguinte: a expressão dia do Senhor, que aparece no texto, refere-se ao domingo? E ainda, qual é o dia que a Bíblia identifica como o dia do Senhor? Nós vamos ver agora o que a Bíblia fala sobre o primeiro dia da semana, que nós sabemos ser o domingo. Marcos capítulo 16, verso 9, na Bíblia de Jerusalém, diz assim: Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala, de quem havia expulsado 7 demônios. Lendo todo o capítulo 16, não encontramos evidência textual de que a ressurreição de Cristo tornou o domingo o dia do Senhor. Quando eu uso a expressão evidência textual, eu quero dizer, não há nada escrito no capítulo que indique claramente que o dia do domingo se tornou o dia do Senhor porque Cristo ressuscitou nele. Não há nenhuma ordem clara, nenhuma orientação clara, nada escrito ali. É isso que eu quero dizer com evidência textual, nesse slide e nos outros que virão. Outro texto que aparece o primeiro dia da semana é Lucas 24, 13 a 15. Há outros textos além destes que eu citei aqui, mas a maioria deles são repetições, porque se referem ao relato da ressurreição de Cristo. Então, estão no início dos capítulos de cada capítulo final dos evangelhos. Foram selecionados apenas alguns, mas você pode verificar os outros sem problema nenhum. Lucas 24, 13 a 15 diz assim: Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. A expressão nesse mesmo dia refere-se ao domingo. Basta você ler Lucas capítulo 24, verso 1, e você vai ver que o capítulo 24 ele descreve os acontecimentos que tiveram lugar no primeiro dia da semana, que foi o dia em que Cristo ressuscitou. Lendo o restante do capítulo, não há evidência textual de que esse fato dos discípulos terem sido encontrados por Cristo no caminho de Emaús, terem parado lá na aldeia e terem tomado uma refeição juntos, não há nenhuma evidência de que todos esses fatos aí tornaram o domingo o dia do Senhor. Não há nenhuma ordem escrita, nenhuma orientação escrita nesse capítulo 24 de Lucas. João capítulo 20, verso 19 diz: À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Verifique as frases que foram grifadas.
fechadas as portas e por medo dos judeus. Não foi a ressurreição que motivou essa reunião no domingo, e sim o medo de uma possível retaliação por parte dos judeus, mesmo porque os discípulos, mesmo tendo ouvido algumas notícias a respeito da ressurreição, não creram nessas notícias. O capítulo todo não dá evidências do domingo como o dia do Senhor. O fato dos discípulos estarem reunidos a portas fechadas por medo dos judeus já denuncia que provavelmente aquela não era uma reunião religiosa. Eles estavam com medo da retaliação. E se você ler o restante do capítulo, você vai ver que não há nenhuma indicação de que essa reunião tornou o domingo um dia santo. Atos capítulo 20, verso 7 diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão, Paulo entretinha-se com eles. Estando para partir no dia seguinte, prolongou suas palavras até a meia-noite. O motivo da reunião prolongada nesse primeiro dia da semana era a partida de Paulo na segunda-feira. No capítulo todo, não há indicações textuais de que a reunião aconteceu por ser o domingo, o dia do Senhor. Se você ler todo o capítulo, você não vai ver nenhuma indicação textual clara, explícita, de que Paulo estava reunido lá para comemorar o dia do Senhor, ou que a reunião que Paulo fez acabou sendo um pretexto para que o dia de domingo fosse um dia santificado. Não há indicação textual nenhuma. 1 Coríntios 16, 2 diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de lado o que conseguir poupar. Deste modo, não se esperará a minha chegada para fazerem as coletas. Não há indicação de que a coleta aconteceu por ser o domingo um dia santo, mas porque Paulo estava em viagem e o assunto merecia urgência. Então ele avisou com antecedência, logo no primeiro dia da semana, organizem tudo, faz a vaquinha aí para os santos de Jerusalém, para que quando eu chegar eu só pegue todo o que vocês conseguiram juntar e leve logo na viagem para eles, porque a coisa é urgente. Pelo menos é isso que o texto indica, né? As palavras do texto nos levam a isso. No capítulo todo, não há evidências textuais de que a coleta era um costume que santificava o domingo, e nem que, por ser o domingo um dia santo, a coleta só iria acontecer nesse dia. O texto não dá nenhuma indicação disso. Quanto à coleta que foi citada, você pode ler Romanos 15, 26 a 28, Gálatas 2, 10, 2 Coríntios 8 e 9, Atos 24, 17, mas você pode ter aí toda a explicação do que é essa coleta, por que ela começou, como ela começou, para quem ela era feita, em Atos capítulo 11, versos 27 a 30. Que dia é identificado pela Bíblia como sendo o dia do Senhor? Nós acabamos de ver algumas passagens do Novo Testamento que falam do primeiro dia da semana, que é o domingo, e vimos que em nenhuma delas há uma clara indicação de que esse dia é o dia do Senhor. Então, se não é o domingo, que dia a Bíblia identifica como sendo o dia do Senhor? Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3 diz assim: Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera e no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Destaque a frase: Deus abençoou o sétimo dia e o santificou.
o sétimo dia foi abençoado e santificado pelo próprio Deus. Mas que dia é esse? Em Êxodo capítulo 20, verso 10, nós lemos: o sétimo dia, porém, é o sábado de Yahvé teu Deus. O sétimo dia citado em Gênesis é o sábado de Yahvé. Em Isaías capítulo 58, verso 13, nós lemos: se te abstiveres de violar o sábado, de cuidar dos teus negócios em meu dia santo, chamando ao sábado deleitoso e venerável, ao dia santo de Yahvé, se o honrares, abstendo-te de viagens, de correres atrás dos teus negócios, de fazeres planos e etc. Então, nós destacamos aqui, na primeira parte aí do versículo, o sábado, e aí a gente conectou com a frase em meu dia santo e também a frase ao dia santo de Yahvé. Perceba que as frases em meu dia santo e ao dia santo de Yahvé, textualmente, é só você olhar para o que está escrito, essas frases estão relacionadas com o sábado. O sábado aqui está relacionado à expressão dia santo e ao dia santo de Yahvé. No texto lido, o sábado é chamado meu dia santo e dia santo de Yahvé. Em Marcos 2, 27 e 28 diz assim: então lhes dizia, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Cristo citou isso porque os fariseus ignoravam que ele era o Criador, ou pelo menos queriam fazer questão de ignorar isso, e que Cristo havia criado o sábado para beneficiar a humanidade. Lendo o contexto desse versículo, você vai perceber que os fariseus estavam discutindo com Cristo sobre um assunto referente às regras da lei mosaica, né? Inclusive, os discípulos não haviam sequer transgredido a lei mosaica. Sabe-se lá por que cargas d'água os fariseus enlouqueceram aí com essa ideia. Provavelmente, eles tinham criado regras extras, além daquelas que Moisés havia registrado. Mas isso é uma outra história, não vem ao caso no momento. Perceba uma coisa muito importante. Não é uma questão de começar a contar os dias da semana a partir do domingo ou da segunda-feira. Algumas pessoas dizem que os dias acabaram se perdendo no decorrer das eras, que ninguém sabe mais qual é o primeiro dia, qual é o segundo. Bem, se perderam ou não, eu não sei. Mas se o sábado tivesse perdido, o domingo também se perdeu. Mas provavelmente Deus não permitiu que isso acontecesse. Mas como eu não sou historiador, eu não vou entrar no mérito da questão. A questão é que a Bíblia diz que o dia do Senhor é o sétimo dia. E que esse sétimo dia é o sábado. É isso que a Bíblia diz. Mas aí surge um problema. Os textos citados sobre o sábado estão, em sua maioria, no Antigo Testamento. E tem gente que diz que o Antigo Testamento não vale mais. Beleza. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. As passagens do Antigo Testamento têm o mesmo valor que as do Novo Testamento. Mas por quê? Quando Paulo escreveu a Timóteo, a escritura que ele conhecia era o Antigo Testamento. É fácil você perceber que na época de Paulo, o que a gente conhece hoje por Novo Testamento ainda não tinha sido organizado. Então, quando ele falou de escritura, é claro que ele estava se referindo ao que a gente conhece hoje por Antigo Testamento. E mais, em Romanos capítulo 15, verso 4, diz assim: ora,
tudo o que foi escrito no passado é para nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos a esperança. Então perceba que há uma relação textual aí entre a frase foi escrito no passado e as Escrituras. É claro que essas duas ideias estão relacionadas. Então, as Escrituras é aquilo que Paulo se refere que foi escrito no passado e que foi escrito para o nosso ensinamento. Simples de perceber. Respondendo, a expressão dia do Senhor, que aparece no texto, que é Apocalipse 1:10, refere-se ao domingo? Não, é claro que não. A gente já viu pelos textos bíblicos que não. A outra pergunta é: qual é o dia que a Bíblia identifica como o dia do Senhor? Obviamente, o 7º dia, que é o sábado. Concluímos, portanto, que a expressão dia do Senhor de Apocalipse 1:10 não se refere ao domingo, e sim ao sábado. Que não há provas no texto bíblico que permitam aplicar a expressão dia do Senhor ao domingo. Se você analisar um pouquinho de história da igreja, você provavelmente vai encontrar, eu espero que encontre, mesmo que não encontre, a Bíblia já está deixando claro para a gente, você vai encontrar que essa expressão dia do Senhor, usada para o domingo, foi um costume que provavelmente surgiu do ano 300 para lá. Mas na Bíblia não há nenhuma indicação de que a expressão dia do Senhor deva ser usada para o domingo. A questão agora é você escolher com sabedoria. Você prefere acreditar na Bíblia ou nas tradições humanas? É uma coisa que você deve olhar com muito carinho, mas deixo aí em suas mãos decidir o que você vai fazer.